Yuki Hito é um estudante do colegial que não consegue se confessar para a garota de seus sonhos por vários motivos. Um dia na sua casa ele vai tomar um banho, só que uma misteriosa garota aparece completamente despida. Ela revela ser de outro planeta, onde é herdeira do trono, e seu pai quer que ela volte para casa para assim se casar, só que ela decide que vai se casar com Hito para assim viver na Terra. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com uma perseguição de naves muito louca, até que ao perceber que o alvo estava fugindo, os soldados resolveram usar mísseis, e assim acertou o alvo, porém o alvo era uma garota, e ela decide que não vai desistir, e assim acaba fugindo. Assim vemos Hito que estava espionando as suas amadas escondidas, então ele está decidido a contar para a garota chamada Haruna o que ele sentia, porém seu amigo chega e o assusta. Hito conta para o garoto que estava esperando a hora certa, e que ele já tinha se decidido que hoje seria o dia da sua declaração. Entretanto, seu amigo, com uma cara de cansado, comenta que Hito tinha falado isso de novo. Na sala, ele começa a olhar para ela e fala que o nome da garota é Sairenji Haruna e que a primeira vez que ele a viu foi durante o segundo ano do ensino fundamental. Hito comenta que sempre teve uma queda por ela, que já tentou se confessar, porém todas as vezes que ele ia se confessar, acontecia algo. Teve até uma vez que Hito foi se confessar e foi atropelado por um elefante. Assim, Hito está focado no seu objetivo e comenta que desde aquele momento no passado, ele sempre gostou da garota. E assim vemos uma lembrança onde Hito estava perto de um canteiro e acabou agachando. Então a garota o viu e saiu correndo. A partir desse momento, os alunos começaram a comentar que Hito tinha feito algo. Assim, os alunos e os professores da escola não acreditavam na inocência dele. Porém, na descida da escada, Hito ouviu uma garota perguntando para Haruna o que ela achava sobre Hito. Haruna fala que quer confiar nele. E nesse momento, ela também ia falar mais alguma coisa. Entretanto, não falou. Hito comenta que nesse momento, Haruna foi a única que confiou nele e que também ele tinha certeza que se apaixonou por ela. Na saída da escola, ele estava esperando Haruna no maior nervosismo, até que ela passa a ele. Porém, Hito está determinado e chamou ela. Entretanto, algum aluno gritou para os outros tomarem cuidado e assim uma nave caiu do céu. Já em casa, Hito liga para seu amigo. O garoto comenta que já é de costume ver Hito falhando na declaração, já que normalmente ele é agressivo. Entretanto, quando se trata de romance, Hito estraga tudo. O amigo estava vendo umas revistas diferenciadas e comenta que Hito é tão inocente que não consegue nem ver uma foto de uma garota de biquíni que já desmaia. Porém, Hito nega e fala que isso só acontecia no seu passado. Então seu amigo desafia imaginar Haruna de biquíni. Hito acaba imaginando e acontece isso. Uai! E seu amigo cai na gargalhada. Já no banho, Hito comenta que seu amigo fala demais, sendo que ele nem tem uma namorada. Porém, Hito fala que seu amigo tem razão, já que ele tem pouca amizade com garotas, e além disso, nem fala muito com elas. Ele conta que toda sua vida foi diversão, até conhecer a Haruna. O safado acaba imaginando ela de biquíni de novo, e fica vermelhão. De repente, ocorre uma explosão, e a banheira do Hito começa a brilhar. Ao observá-la melhor, Hito tem um ataque de pelanca. Sua irmã vai lá ver o que tinha acontecido, e ele conta que tem uma garota dentro do banheiro. Porém, aquela garota tinha sumido. Ele assim sobe para seu quarto perguntando se aquilo tinha sido sua imaginação. Porém, a garota estava o esperando, só de toalha. E Hito pergunta quem ela era. A garota se apresenta como Lala. E ela veio de um planeta chamado Devilu. Hito não está acreditando que ela é uma alienígena. E ela mostra o seu rabo para ele. Quando eu digo rabo, foi os dois. Tá ligado, irmão? Isso não é ideia, não. Hito pergunta que já que ela é uma alienígena, o porquê ela tinha aparecido na sua banheira. E Lala fala que foi por conta do Pion Pion Warp Kun, que ela tinha feito e que ela não escolheu o local para ser teletransportada. Lala fala que usou essa coisa quando ela estava na cápsula de fuga e por acaso ela foi parar na banheira dele, que é a casa, hein, meus amigos? É verdade. Ela conta para Hito que estava sendo perseguida e que ela pensou que seria seguro se escapasse para a Terra, porém ela tinha sido capturada e só se salvou graças ao teletransporte. Hito comenta que estava difícil olhar para ela por conta dos triunfos da garota. De repente, um robozinho aparece e seu nome é Pique. Lala fala que o Pique é um traje de robô multiuso que ela mesma fez. Ela assim tira sua toalha e veste a roupa. Que maneira de vestir a roupa mais diferente, a cada segundo é um gemido. Tá bom. Mas deixa quieto. Do nada, dois caras de terno chegam no quarto e eles eram os perseguidores. Lala fica brava com seu robô, já que foi ele quem atraiu os caras para lá. Hito está com muito medo e Pique fala para Lala usar o bracelete. Porém, ela comenta que não dava, já que ele demorava um dia inteiro para carregar. Os caras então pegam ela e Hito fica lá só observando, até que ele resolve ajudar ela a fugir. Os dois saem correndo pelos telhados e Haruna viu isso. A fuga dos dois não durou muito, já que um dos caras jogou um caminhão para impedi-los. Caracas.
e assim eles foram cercados, até que aparece uma nave, de onde um cara chamado Zashin acaba se envolvendo na confusão e manda Rito ser da frente, porém ele recusa. Então Zashin fala que se Rito não ser, ele teria que usar a violência, e Rito está apavorado. Zashin fala para Lala voltar para casa, só que ela fala que já estava cansada de ter encontros de casamento arranjado todo dia, e Rito não está acreditando no que estava acontecendo. Lala assim usa um robô que ela mesma tinha feito, e acaba sugando os caras, e até mesmo Rito foi sugado, e o robô acabou explodindo. No dia seguinte, Rito estava a caminho da escola, até que ele encontra Haruna, e finalmente ele consegue falar o que ele estava sentindo. Entretanto, não era Haruna quem estava à sua frente. E Lala fala que então aquilo era uma promessa de casamento, e que ela aceitava. Então já era. Em um belo dia, Rito acorda e ao seu lado estava Lala, daquele jeito, e ele se assusta. Ao ser perguntado o que ela estava fazendo lá na cama dele, Lala fala que queria dormir com ele. De repente, a irmã de Rito entra no quarto e vê uma cena meio estranha, e sai de lá na hora. Lala então veste uma roupa e Rito pede explicações para ela, só que ela simplesmente fala que os dois estavam comprometidos, e que os casais que estão comprometidos morarem juntos na Terra era algo normal. É verdade. Rito não está aceitando muito bem isso, e Lala faz uma cara fofa, e o pergunta se ele não queria ficar com ela, e Rito fala que não era isso. Do nada, Zashin entra no quarto e fala que vai explicar tudo. Ele fala que Rito tinha seguido os procedimentos formais e tradicionais do planeta Deviluk para se tornar o comprometido da Lala, e ela comenta que nunca vai esquecer desse momento pelo resto da vida. Aí você me pergunta, mestre, que procedimento que é esse? Mano, é simplesmente dar uma acariciada nas bexigas. E Rito fala que nunca tinha ouvido falar sobre esse procedimento e que isso era um engano. Só que Zashin pega sua espada e começa a ameaçar Rito, perguntando se ele não ama a Lala e também como ele tinha usado tocar nas bexigas dela. Além disso, Zashin fala que se o rei ficar sabendo disso tudo, ele iria destruir a terra e que também, ao se tornar marido da princesa Lala, Rito viraria o sucessor da família real de Deviluk. Na escola, Rito está perseguindo Haruna para conversar com ela, até que os alunos começam a perguntar se aquilo era um cosplay. Já o outro comenta que ela era linda, e ele está falando isso porque Lala estava na escola, e ainda por cima estava chamando o Rito, e todos os garotos estavam caidinhos por ela. Rita então aparece e pergunta para Lala o que ela estava fazendo lá, e ela fala que queria conhecer a escola. Já os outros alunos perguntam para Rito qual relação ele tinha com aquela bela garota, e ele não quer responder, e Lala fala que ela era a noiva dele, e os alunos se assustam ao ouvirem isso, e Rito fala que isso era tudo mentira, só que Lala comenta que ontem os dois tinham dormido juntos. Tá ligado, irmão? Bem gostosinho. E os alunos ficaram sem acreditar e pistolas também, e começam a perseguir os dois, até que eles usam o bracelete para saírem de lá, e acabam indo parar em um lugar escuro. E Lala comenta que o bracelete só pode teletransportar coisas vivas, e Haruna acaba vendo os dois daquele jeito, e comenta que os dois estavam daquele jeito, juntos dentro de um armário, e assim acaba sentando o tapa no Rito. Já em casa, Rito encontra Zashin, que estava tomando um chá com sua irmã. Rita pergunta o que ele estava fazendo lá, e Zashin fala que eles vão aproveitar a companhia deles a partir de agora, e ele até tinha trazido um presente. A irmã do Proto comenta que tinha ficado sabendo que ele iria se casar com uma princesa alienígena. As duas assim se apresentam, e a irmã do Proto se chama Mikan, e ela pede para Lala cuidar bem do seu irmão. Rito comenta para si mesmo que as coisas estavam se movendo contra a sua vontade e que ele tinha que fazer algo. Rito puxa Zashin para o canto e o pergunta se tinha alguma maneira de cancelar o casamento. E Zashin fala que, de acordo com os procedimentos matrimoniais de Deviluk, eles estabeleceram um sistema chamado de período de reflexão. E para fazer esse período, era preciso cometer um ato particular dentro de 3 dias após o noivado. E para cancelar o casamento, Rito teria que acariciar as bexigas até amanhã à noite, senão já era. Como Rito está decidido, ele iria tocar nas bexigas para garantir o seu futuro com a sua amada. Então a missão de apalpar começou, e na hora que Rito estava quase conseguindo, Zashin chega lá, e Rito desiste. Depois de várias tentativas durante o dia, Rito foi dormir. Na manhã seguinte, Lala estava na sua cama, e essa era a oportunidade dele apalpar. Entretanto, ele acabou apalpando o robô. A partir daqui, todas as tentativas foram em vão. Caracas. Já de noite, Rito tinha só 1 hora, então ele chama Lala para conversarem. Já em outro local, Rito ia começar a falar sobre o noivado, porém Lala fala que estava muito feliz, já que ela sempre foi forçada a ir em encontros marcados, e que ela tinha que obedecer seu pai em tudo, já que ele é o rei. Porém, o Rito é diferente, já que ele arriscou sua própria vida por ela. Já na hora que ele iria falar sobre o noivado, o tempo para cancelar o casamento acabou, e Rito não tem mais escolhas. Na escola, Rito fala que ainda tinha que explicar para Haruna sobre os acontecimentos, e que ele tinha tempo, já que Lala não estava na escola. Será? Entretanto, o professor anuncia a chegada de uma nova aluna transferida. Assim, Lala, toda animada, entra na sala e Rito tem um ataque de pelanca. Rito leva Lala para o terraço e pergunta por que ela tinha se transferido para a escola. E ela fala que foi porque ela quer estar sempre com ele. Que lindo, cara!
Porém, ele não tinha entendido como ela conseguiu entrar na escola tão fácil. E lá ela fala que a hora que o diretor viu ela, ele simplesmente falou que já que ela era linda, estava tudo ok. Tá bom. Rito também pede para ela não chamar muita atenção. Assim vamos para a aula de artes, onde Lala fez um desenho que deixou o professor sem entender nada. Nos esportes, ela também arrasava. Então vamos para o vestiário feminino, onde os garotos estão se trocando e conversando sobre a maciez, tá ligado? Tá ligado, irmão? É claro. E Rito acabou abrindo a porta e foi atacado pelas garotas. Já dentro da sala, os alunos estavam querendo matar Rito só com o olhar. Rita então está caminhando pelo corredor e acaba encontrando Haruna, e os dois vão conversar sobre Lala. No dia seguinte, o casal e Mikan saem para caminhar pela cidade, e Lala fica encantada com tudo, já as outras pessoas em volta ficam curiosas sobre ela. Rito, vendo que ela estava chamando atenção, a levou para um beco e pediu para ela trocar de roupa, e Lala acabou vestindo a roupa de um homem. Assim ela ficou testando várias roupas, até chegar em uma que Rito gostou. Eles então vão para vários lugares, até que chegaram em um local onde Lala viu um coelhinho dentro de uma máquina e quis pegá-lo. Porém, Mikan fala que o coelho era muito grande, por isso seria difícil. Porém, Rito o pega com facilidade. Eles voltam a caminhar até que a roupa de Lala começa a se decompor. E Pig fala que a sua energia estava acabando depois que ele testou várias roupas. E eles teriam apenas 3 minutos antes que Lala ficasse completamente despida. Ih, rapaz. Eles saem correndo e o povo da rua tudo safado fica observando, até que eles levam Lala para uma loja de roupas. Porém, Haruna acaba vendo e Lala sai do provador. Só que ela já estava vestida e Haruna não entende nada. Em outro lugar, Mikan contou que ela e seu irmão estavam mostrando a cidade para Lala, já que eles deram a desculpa que a garota tinha vindo de outro país e não conhecia nada. Rito comenta que mesmo sua irmã dando aquela desculpa não iria mudar a situação, já que a Haruna tinha comentado ontem que os dois combinavam, e hoje ela acabou vendo ele com outra garota. De repente, a Lala apontou para um prédio, onde tinha um aquário cheio de peixes e outras criaturas aquáticas. Sabendo disso, a dama comenta que lá parecia ser muito divertido e que ela queria ir. Assim todos concordaram em ir no aquário. Até mesmo a Haruna iria com eles. No aquário, a Lala ficou muito empolgada, parecendo uma criança. Rito pediu desculpas para Haruna por ter chamado ela para ser junto com eles. No entanto, a garota comenta que ela que deveria pedir desculpas, já que aparentemente ela estava atrapalhando eles. Só que o Rito falou que ela não estava atrapalhando e que ele só estava lá com elas a passeio. E que também um passeio em um grupo grande era mais divertido. Vendo o clima entre os jovens, a Mikan resolveu ir procurar a Lala, para assim deixar os pombinhos sozinhos. Vendo que eles tinham ficado sozinhos, Rito ficou assustado e chamou a garota para olhar qualquer coisa. No entanto, a garota segurou a roupa dele. Já Lala estava perdida e viu alguns peixes presos e infelizes. Por isso, ela resolveu alimentá-los com o medicamento secreto do seu planeta. Após os peixes comerem, eles ficaram loucos e saíram voando. Voltando ao casal, Haruna fala que ontem ela tinha comentado que o Rita e a Lala combinavam, e ela achava o jovem muito gentil, já que ele cuidava das flores da sala, mesmo sem alguém pedir. Voltando a Lala, um funcionário viu os peixes no chão, todos loucos, e comentou que se os peixes continuarem daquele jeito, eles iriam morrer, já que eles estavam fora da água. Para resolver isso, a garota usou uma outra invenção louca e alagou o local. Vendo toda aquela água, a Lala resolveu nadar. Sendo um completo safado, o homem falou que ela não poderia nadar com roupa. Assim, a Lala tirou a sua vestimenta. Você é louco? Com certeza. E foi nadar. Voltando ao casal, Rita ia comentar que sempre gostou da Haruna. No entanto, a Lala apareceu em cima de um peixe e alagou o prédio inteiro. Voltando para casa, eles comentaram que aquele passeio tinha sido divertido. No dia seguinte, os dois jovens estavam indo para a escola e o Rito comenta que estava animado, já que o clima entre ele e a sua amada ontem estava ótimo. Após caminhar um pouco, os dois encontraram a Haruna. Ao se aproximar dela, o jovem acabou tropeçando e caiu daquele jeito. Com isso, acabou levando um tapão na cara. E morreu. No dia seguinte, ele teve um sonho onde Haruna perguntou qual era o tipo de relação que ele tinha com a Lala. No entanto, ele fala que os dois não tinham nenhuma relação. Com isso, eles iam se declarar um para o outro. Porém, de repente, o negócio começou a inflar e o jovem acabou com a Lala ao seu lado daquele jeito. Um tempo depois, a Mikan tinha preparado o café da manhã para eles e a Lala comentou que estava muito animada e também que o café da manhã estava delicioso, já que essa foi a primeira vez que ela comeu algo quente. Mikan, ouvindo isso, perguntou se não é normal uma comida ser quente. Assim, o Zastin chegou lá e falou que a Lala é uma princesa, por isso a comida dos membros da família real são provados antes, para garantir que não estão envenenadas. Por isso, assim que a comida chegava na mesa, ela já estava naturalmente fria. Indo para a escola novamente, os alunos começaram a comentar sobre os dois, falando que a Lala é muito bonita e também se perguntando sobre o que o Rito estava fazendo ao lado dela. Ao encontrar a Haruna, a jovem comentou que hoje ela tinha comido ovos e bacon e que a comida estava quente. Na sala de aula, as garotas começaram a comentar sobre a relação da Lala com o Rito. Uma das garotas perguntou qual era o tipo de relação que os dois tinham, e até perguntou se os dois eram primos. No entanto, Lala fala que os dois iam se casar. Ouvindo isso, as damas ficaram sem acreditar. No terraço da escola, Zastin foi conversar com o jovem e comentou que não era para o Rito estar arrependido
arrependido de ter pedido a Lala em casamento. Caso contrário, ele seria eliminado, vamos falar assim. No entanto, o jovem fala que estava apenas pensando se estava tudo bem um estudante do ensino médio se casar. Zashi assim entendeu a situação do jovem. Ele falou que ao se casar com a princesa, o Rito se tornará o rei de Deviluk. Sobre isso, o Rito estava com dúvidas sobre o papel do rei no planeta. Zashi fala que primeiramente o rei lidera a guerra intergaláctica para assim dominar novas terras. Ao ouvir isso, o jovem teve um pensamento onde ele foi atacado e acabou ficando assustado. Pensando nisso, Zashi comentou que era bom o garoto começar seu treinamento o mais rápido possível. Só que o jovem não queria participar de uma guerra, já que ele é apenas um humano fraco. Pensando bem na situação, Zashi fala que então o jovem poderia liderar a defesa do reino. Porém, ele também pensou que nesse posto ele poderia ser atacado e assim acabou fugindo. Na sala de aula, o garoto ficou pensando na situação e estava preocupado. De repente, o professor chamou ele. Estando assustado, o jovem gritou com o professor que não queria aquilo. Com isso, o senhor com essa bela calvície comentou que no final das contas, as suas aulas não foram boas o suficiente para quebrar o gelo do isolamento das gerações. Em casa, eles foram jantar mais uma comida quente. A Lala adorou. O Zashi também se juntou a eles na mesa e adorou a comida. Vendo o jeito que os dois comem a comida da terra, a Mikão se perguntou qual tipo de comida eles comiam no planeta Deviluk, já que ela estava querendo provar. Com isso, a Lala olhou a geladeira se eles tinham alguns ingredientes. Como não é estranho, eles não tinham nada. Por isso, o Zashi foi procurar algumas coisas parecidas com o que a Lala queria na geladeira. Ao encontrar, a princesa ia preparar alguma coisa para eles comer e acabou fazendo um fogaréu. E ela vai ser uma excelente esposa, hein? Será? Sei lá. Ao terminar a comida, o Rito não estava muito animado para comer, já que aquilo parecia estar vivo. No entanto, a garota insistiu, então o jovem comeu e acabou caindo duro. Em um sonho, vemos o Rito andando. De repente, a Haruna começa a falar para ele não embarcar. Assim, o jovem voltou à realidade e viu um negócio vivo bem no seu pé. Vendo aquilo, a Lala comentou que ela tinha errado e que aquela era a primeira vez que a garota estava cozinhando. Então, o Rito pensou na sua eliminação no campo de batalha. Querendo evitar aquela situação, ele falou para a Lala que não ia se casar com uma garota que não saiba cozinhar. No entanto, os Zashi fala que a Lala é uma princesa e que se o problema for a comida, o Castelo Real tinha um ótimo chefe. Porém, o Rito queria uma deliciosa comida preparada pela sua amada esposa. Complicou. Caraca. Com aquela situação, a Lala ficou triste e saiu voando. O Zashi também foi atrás dela. Um tempo depois, o jovem estava no banho e se lembrou da situação que ele tinha causado. No dia seguinte, ele acordou e foi tomar seu café da manhã. Na escola, o jovem ficou pensando no que ele tinha falado para a donzela. Professor, Go! então comentou que a Lala não tinha vindo para a escola hoje. No entanto, ela acabou chegando e chamou o Rito. E também falou que agora ela estava pronta e assim levou o garoto para um outro local. Haruna falou para o professor que ela também iria atrás deles. O casal estava conversando e o Rito falou que a situação dos dois era impossível. Só que para a Lala era possível sim. No entanto, eles não estavam falando da mesma coisa. Então o Rito falou que era impossível, já que ele não iria lutar em uma guerra intergaláctica. Ouvindo isso, a Lala falou que se ele não quiser lutar, ele não precisa, já que o exército tinha muitos generais e almirantes. Com isso, Rito comentou que Zashi tinha assustado ele à toa. Já Lala falou que ele não precisava se preocupar, já que após o casamento os dois iriam morar na terra. Então a Lala iria cozinhar para ele, usando os ingredientes que ela tinha ido buscar exclusivamente para cozinhar para o Rito. Então ela colocou um avental meio, né? Já Haruna estava procurando os dois. De repente ela chegou na sala e a Lala comentou que ela estava cozinhando para o Rito, já que ele queria comer a comida da garota que ele ama. Ouvindo isso, a Haruna ficou triste. É lamentável. Do nada, um polvo gigante começou a sair da caixa da Lala. Com isso, a Haruna desmaiou e o povo capturou ela. Ao tentar salvar a jovem, o Rito também foi capturado. A Lala também não ficou fora disso e, para piorar, o povo era meio safado. Para salvar ele, o Zashi chegou. No entanto, um outro povo atacou ele pelas costas e o homem ficou sem enxergar. Os dois povos se juntaram e começaram a fazer um bagulho mó estranho. Vendo aquilo, Zashi novamente iria salvá-los, porém uma lagosta o capturou. Então os três monstros se juntaram e começaram um bagulho meio louco. De repente, outro monstro apareceu e foi para cima deles. Assim, todos foram parar no terraço da escola. No terraço, a situação duvidosa continuou. Um dia na escola, uma garota rica chamada Saki acabou de chegar. Enquanto os gatos admiravam, nosso casal passou correndo na frente da garota. Com isso, a Lala chamou a atenção de todos com sua fofura. Dentro da escola, o Rito estava reclamando. Por conta de graça à invenção da garota, ele tinha derrubado o lanche deles. A garota conta que esse cachorro era seu segurança e que acabou rasgando a blusa dela. E isso aconteceu. Vendo aquilo, a Saki ficou pistola, já que a Lala tinha chamado a atenção de todos. Na educação física foi a mesma coisa. Já na biblioteca, a Lala caiu da escada e os gatos ficaram assim. Com toda aquela situação, a Saki mandou as suas puxa-saco enviarem uma mensagem para a princesa, mas elas usaram um arco e flecha para isso. Pouco tempo depois já tinha espalhado por toda a escola que as duas garotas iriam se enfrentar, porém não seria muito bem uma batalha, e sim uma disputa de beleza. A Lala contou para seu guerreiro que ela tinha sido atingida por uma flecha. Ouvindo isso, o homem já pensou que fosse um assassino de aluguel. Voltando à competição, o diretor estava meio assustado.
e a Saki já estava contando a vitória. Só que os alunos também estavam querendo ver a Lala. Uma das puxa-saco contou para a garota que a princesa tinha um noivo, e isso só deu uma ideia. Com isso, o amigo do Rito foi chamá-lo. Ao chegarem no pátio, eles viram a garota comentando que se a número 1 da escola não for decidida, a sua frustração não iria acabar. E se caso a Lala não aparecesse, a Saki iria tomar o noivo da garota. E mano, até agora eu não entendi como que eles pegaram o Rito nessa precisão toda. Imagina se a mão escorrega nesse guindaste, vai ser só uma no olho. Pouco tempo depois a Lala apareceu correndo com seu cachorro e também com o Zashi. E aconteceu uns negócios aí. E os alunos gostaram e... Que isso, diretor? Um tempo depois, o grupo estava andando para a cidade e as pessoas estavam assustadas com Zashi, e o nosso casal estava tendo uma conversa séria. Uma das puxa-saco acabou ouvindo que a Lala escondia um grande segredo, e com isso a garota contou para a Saki. À noite, a família toda estava jantando e um grupinho estava espiando por detrás da moita. Após moverem, o sistema de segurança ativou, e meu amigo, que isso? Após os puxa-saco fugirem, a Saki acabou caindo em um buraco que levou para o quarto, onde ela ficou observando a Lala, atrás de descobrir alguma coisa. Só que a garota acabou apertando o botão que fez o quarto sair voando. O Zashi conta que aquele quarto era uma cápsula de fuga, caso a Lala precisasse. No quarto, a garota acabou se revelando e falou para a Lala parar com aquilo imediatamente, porém a garota não sabia como. Com isso, Zashi pegou uma nave e foi salvá-la. Sem saber o que estava acontecendo, a princesa apertou um botão e acabou lançando alguns mísseis que derrubaram Zashi. De repente, a Saki acabou caindo da casa e a Lala pulou e assim a salvou. E por algum motivo que eu não sei, as pessoas estavam olhando a garota no chão. Até mesmo o cachorro louco estava assim. Já a princesa estava voando e não se lembrava do local onde ela tinha deixado a Saki. No espaço vemos uma nave, onde o Zashi era o capitão, e eles tinham notado que uma nave suspeita estava indo para a Terra. Mas o capitão já sabia quem estava na nave e deixou aquilo para o Prota resolver. Já na escola, uma alienígena caiu no telhado e estava apertado. Após fazer suas necessidades, ele começou a caçar a Lala, até que encontrou um laboratório e os alunos iriam abrir um sapo, para que, de acordo com o rito, conhecer esse animal melhor. Sendo fofo e assustador, a Lala falou que então ela iria abrir o rito, para também conhecê-lo melhor. Mas o jovem fugiu e um de seus amigos gados falou para a Lala dissecá-lo à vontade, mas ele não aguentou. Nossa! Já o alien estranho estava com ciúmes do nosso casal, e para se misturar, ele clonou o diretor e levou a amada do Rito para o armazém, e ainda pediu para um amigo dele avisá-lo, e assim o garoto ficou para a Lala dissecá-lo, mas ele novamente não aguentou. Nossa. No armazém, o diretor estava fazendo coisa, até que o Rito chegou e o alien voltou à sua forma normal, e ele estava querendo que o Rito deixasse a Lala para assim o alien suspeito se casar com ela e governar o reino. A Lala estava preocupada com a demora de seu noivo, assim ela usou uma das suas invenções para procurá-lo, até que conseguiu encontrá-lo, e a Lala já de cara falou que odiava o alien, porém ele começou a falar que ela era dele e ficou assim com essa língua estranha. Até que começou a evoluir e ficou com esses braços gigantes, mas mesmo ele sendo fortão, o Rito iria lutar. Mas o bicho é mó cagão. E eu pensando que ia ser uma baita luta. Após a alienígena ser derrotada, a esposa dele chegou lá e também seu filho. E de acordo com a mulher alien, esse homem alien andava pelo mundo tomando a forma dos homens mais bonitos de um planeta, só para conseguir uma esposa e se reproduzir. Ou seja, ele tem mais esposas e filhos. Ao ouvir a palavra bonito, Rito pensou a mesma coisa que eu, o diretor ser o homem mais bonito da Terra. Então, para resolver a situação, a Lala mandou os aliens ir embora. Esse é o vídeo. E se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like para me ajudar muito. E você sempre esperando seus vídeos novos. Não se esqueçam de comentar caso vocês queiram a continuação. E se caso você quiser me apoiar ainda mais, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal. Com isso você terá alguns benefícios exclusivos. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!